Bom dia, alunos do sétimo ano. Para a aula de hoje, do dia 26, nós temos a página 129, 130 e 131 para fazer a leitura e fazer o exercício da página 131 e 132. Então, vamos pegar na página 129 para fazer a leitura. Multiplicação com frações. Neste tópico, vamos estudar a multiplicação com frações. Multiplicação de números natural por fração. Uma pizza foi dividida em 8 fatias iguais, das quais Renato comeu 3. Que fração da pizza Renato comeu? Como cada fatia corresponde a 1/8 da pizza, podemos calcular a fração da pizza de Renato comeu por. Então, olha só. Isso aqui vem de adição de frações, a gente já estudou. Então, 1/8 mais 1/8 mais 1/8. Os denominadores, os números que estão embaixo, são iguais. Eu conservo ele. E o que eu faço com os numeradores? Eu somo. Então, 1 mais 1 mais 1, resultado 3. Outra maneira de calcular essa adição de parcelas iguais é por meio de uma multiplicação. Ou seja, 3 vezes o 1/8. Como é que eu procedo quando eu tenho um número natural e quero multiplicar por uma fração? Eu conservo o denominador, o número que está embaixo, e pego o número natural e multiplico pelo numerador, que é o número que está em cima. Então, 3 vezes 1, 3. Então, o resultado de 3 vezes 1/8 será o 3/8. Portanto, o Renato comeu 3/8 da pizza. Para determinar o produto de um número natural por uma fração, basta multiplicar o numerador da fração pelo número natural. Temos mais 2 exemplos. 9 vezes 7 décimos. Conservo o 10 e 9 vezes 7, 63. Nesse caso, 4 vezes 3 meios. Conservo o 2 e multiplico o número natural pelo numerador. 4 vezes 3, 12. Mas aí eu tenho a fração aparente, né? 12 meios. Ou seja, aquela fração que é um número natural. Eu pego 12 dividido por 2 e o resultado dá 6. Ou poderia simplificar, 12 dividido por 2 e 2 dividido por 1. Ia ficar 6 sobre 1, que no final se tornaria 6. Então, ó, note que a fração 12 meios foi simplificada dividindo-se o numerador e o denominador por 2, ou simplesmente dividindo-se o numerador pelo denominador. Na página 130, nós temos a multiplicação entre frações. Então, olha só. Na sala onde Sabrina estuda 30 alunos, dos quais 1/3 são meninos, entre os meninos 4/5 têm o nome começando por vogal. Quantos alunos da sala são meninos? Que fração e que quantidade dos alunos da sala correspondem aos meninos cujo nome começa por vogal? Para responder à pergunta do item A, devemos determinar quanto é 1/3 de 30. Então, podemos obter esse resultado por meio de figuras ou efetuando o cálculo 1/3 vezes 30. Então, por meio de figura, o que acontece? Eu pego uma figura, 30 partezinhas iguais, e divido ela em 3 partes. Né? Então, uma figura de 30 partes, divido em 3 partes essa figura. Então, aqui tem uma parte, 2 partes, 3 partes. Por quê? Porque eu quero fazer 1/3 de 30. Então, pego uma dessa parte, né? Porque é 1/3 que eu quero, e conto quantas partes tem. E aí eu vou ter o resultado. Outra maneira de se fazer é fazendo a multiplicação. 1/3 vezes 30. Então, eu conservo o denominador e multiplico o numerador pelo número natural. 1 vezes 30, 30. E aí eu simplifico a fração que eu vou obter. 30 dividido por 3, 10. Então, portanto, 10 dos alunos da turma de Sabrina são meninos. Para responder a pergunta do item B, podemos determinar quanto é 4/5 de 1/3, ou seja, calcular o 4/5 do 1/3. Representando esse cálculo por meio de figuras, temos. Então, por meio de figuras, primeiramente, pego a fração 1/3, né? De 3 partes, pego uma, pinto essa partezinha. Então, representamos o total de alunos por uma figura dividida em 3 partes e consideramos uma delas, ou seja, 1/3. Olhando para a segunda imagem, nós teremos o seguinte.
Dividimos a parte considerada em 5 partes iguais e levamos em conta 4 delas, pois queremos calcular 4/5 de 1/3. Então, nós já tinha a figura 1/3, e aí eu divido em mais 5 partes. E aí eu vou sobrepor, né, essas 5 partes divididas com as 3 partes que eu já tinha. Eu tinha considerado uma dessas partes, que era 1/3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sobreposição, vai ter uma parte mais escura, né? Porque eu vou considerar 4 dessas partes. Considero 4 partes, então eu vou pintar 4 dessas partes. Então eu vou ter uma pintura um pouco mais forte aqui em cima dessas 4, de um total de 5. Então, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 1, 2, 3, 4 partes fortes. De quantas partes no total que tem agora foi dividida essa figura? 3 inicialmente e 1, 2, 3, 4, 5 agora. Ou seja, 3 vezes 5, 15. Então eu terei 4 partes de um total de 15. Ou seja, o meu resultado vai ser 4/15. Então, ó, note que foram consideradas 4 partes de um total de 15. Ou seja, 4/15 de 1/3 ou 4/5 vezes 1/3 corresponde a 4/15. De maneira prática, efetuamos o cálculo 4/5 vezes 1/3 da seguinte maneira. Olha que coisa mais fácil que tem para fazer a multiplicação. Bem mais fácil que adição e subtração. Ó. Então eu tenho duas frações. Como é que eu resolvo? Eu multiplico o numerador com o numerador, ou seja, os números que estão em cima, e embaixo o denominador com o denominador. Faço a multiplicação entre eles. Então, 4 vezes 1 vai dar 4 e 5 vezes 3, 15. Eu tenho a fração 4/15. Portanto, 4/15 do total de alunos na sala são meninos cujos nomes começam por vogal. Como na sala de Sabrina há 30 alunos, determinamos a quantidade de meninos com nome começando por vogal, multiplicando o total de alunos por 4/15. Então, a quantia que eu tenho que fazer agora é 4/15 vezes 30. Ou seja, 4 vezes 30 e conservo o denominador. Então, 4 vezes 30 dá 120, 15 avos. Isso vai dar, fazendo 120 dividido por 15, vou resultar em 8. Outra maneira de se fazer esse cálculo aqui é fazer o seguinte, considerar a resposta que a gente já calculou na letra A. Aí vai facilitar um pouco as contas. Sabemos que 10 alunos pela letra A são meninos e que 4/5 dos meninos começa pela vogal. Então, daria para fazer 4/5 de 10, fazer a quantia 4/5 de 10. Então, 4 vezes 10, 40, divide por 5, vai me resultar o 8 que nós tínhamos aqui. O produto de duas ou mais frações tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Então, olha só, é o que eu já falei, né? Quero fazer o cálculo de 3/5 vezes 2/9. O que vai acontecer? Numerador com numerador, multiplico eles, e denominador com denominador, multiplico eles. 3 meios igual a 6, 5 vezes 9, 45. Terei a fração 6/45. Outro exemplo, agora eu tenho 3 frações para multiplicar. Mesma regra. Eu multiplico todos os numeradores e multiplico todos os denominadores. Então, aqui em cima, ó, 5 meios vezes 7 quartos vezes 1/3. Eu vou fazer 5 vezes 7 vezes 1, 2 vezes 4 vezes 3. Aí, 5 vezes 7, 35. Vezes 1, 35. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Eu obtenho a fração 35/24. Então, agora, pessoal, podem fazer os exercícios ali da página 131 e 132. Qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp.